Graça e paz, bom dia, boa madrugada, louve ao Senhor. Nós temos muito que louvar e agradecer ao Senhor neste tempo, nesse dia, porque hoje nós estamos finalizando 7 dias do nosso propósito de oração da madrugada. E como Deus tem falado comigo nesses dias, e eu espero que Ele tenha falado com você também, eu tenho certeza que Ele falou. Quem aqui ouviu algo da parte do Senhor em algum desses 7 dias que nós estivemos aqui na madrugada? Coloque aí, Andréia, eu ouvi, o Senhor falou comigo, o Senhor me deu força, o Senhor me direcionou, o Senhor me sustentou nesses 7 dias. Eu quero que você coloque aí nos comentários se você sentiu nesses 7 dias de oração da madrugada, nesse propósito tão abençoado, que o Senhor direcionou para o nosso coração, algo da parte de Deus aí para você. Coloca aí que eu quero ler o seu comentário. Hoje, dia 7 de 7 dias, ou melhor, de 7 madrugadas, o Senhor movimentou o meu coração para falar sobre o poder da fé, Na realidade, ele já tinha montado todo um script, para esses 7 dias de oração da madrugada, e por isso que eu coloquei esse louvor de gratidão, Porque hoje, além de nós aprendermos um pouquinho mais sobre fé, nós vamos agradecer ao Senhor também, porque Ele nos sustentou, Esses 7 dias de oração. Eu sei que não é fácil levantar de madrugada para orar, porque no outro dia a gente tem as nossas atividades, normais, mas eu vejo graça de Deus nesses propósitos e nessas orações da madrugada. Então, eu quero que você se sinta aí fortalecida. Gente, ninguém recebeu nada do Senhor esses 7 dias? Não acredito. Eu quero que você se sinta fortalecida. Eu quero que você tenha, logo nesse início da semana, você tenha as suas forças restabelecidas, Que você tenha um vigor físico, vigor emocional, Que você possa olhar para o alto sabendo que é de lá que vem o seu socorro e que você continue caminhando em fé. Glória a Deus, glória a Deus. O poder da fé. Que lindo, Mari. Glória a Deus, minha irmã. O poder da fé. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Parece que eu tô querendo gripar, minhas irmãs. Oh, meu Pai. Marcos 11. Vamos fechar com chave de ouro esses dias que nós estivemos juntas com a oração da madrugada. Tenho um presente para te entregar. Se eu não me engano, vai ser sábado que vem que eu vou te entregar. Esse sábado agora, Nesta semana, esse presente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Que na realidade não é meu não, um presente do Senhor, para sua vida, para esse tempo. E aguarde que em breve eu vou divulgar. Amém. É sobre isso, Lucas 11, versículo 20. A partir do versículo 20. Enquanto vocês acham, eu já volto. Amém? Glória a Deus. Marcos 11, a partir do 20 diz assim, De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Versículo 22, Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte,
levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Amém? Aqui nós temos alguns direcionamentos da parte de Jesus para a nossa vida. Mas eu quero que você se atente hoje, dentro desse texto, sobre o poder da fé. Essa fé que é capaz de mover o impossível, essa fé que eu tenho certeza que todas nós, em algum momento da vida, nós já experimentamos. Gente, quando eu leio essas passagens, que falam sobre fé, que falam sobre o impossível, eu me lembro de quando a minha mãe estava internada agora pela última vez, E um dia eu estava lá com ela no hospital, ela já estava assim muito ruinzinha, E o Senhor me trouxe passou um filme na minha mente, das muitas vezes em que ela estava doentinha, em que ela desmaiava, em que a gente levava ela lá, para Rio Preto, para ela ser atendida lá, e que a gente orava, pedia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não leva agora. Eu lembro de quantas vezes nós levamos, às vezes, minha mãe no pronto-socorro aqui de Turama, e eu falava, meu Deus, nós vamos perdê-la, porque ela estava tão ruim, e mesmo diante daquele cenário de impossível, eu pedia a Deus, eu orava, falava, Senhor, não tira ela agora não, nós precisamos tanto dela, Senhor, tem misericórdia, e com toda a fé e com toda a força que eu tinha naquele momento, eu orava, eu pedia, eu suplicava ao Senhor. Gente, quantas vezes o Senhor me atendeu? Me atendeu porque eu sou especial, porque eu sou diferente? Não. Me atendeu porque eu sempre fui uma mulher de fé. Sempre fui uma mulher de fé. André, nos piores cenários, eu preciso e eu prefiro acreditar na palavra que o Senhor falou a respeito da minha vida, a respeito da minha casa, a respeito da minha família, a respeito daquela situação. É essa fé que é tratada nesse texto que nós lemos. A fé no impossível. A fé, olha aí na sua Bíblia, a fé que é capaz de dizer ao monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar. Uma fé que não duvida. Ei, deixa eu perguntar para você, meu irmão, minha irmã, como anda a sua fé? Você tem uma fé baseada nos acontecimentos, ou você tem uma fé baseada naquilo que Deus falou ao seu respeito ou a respeito da situação que você está passando? Como anda a sua fé? Sua fé é capaz de mover o impossível? Sua fé é capaz de trazer alegria a um coração abatido? Como está a sua fé? E uma forma de nós cultivarmos a nossa fé, alimentarmos a nossa fé, eu não vejo outra a não ser na palavra do Senhor. Às vezes a gente abre os nossos olhos pela manhã e daqui a pouco nós vamos, voltar à ativa, voltar, ao trabalho, e a gente olha e fala assim, meu Deus, o cenário está contra. Eu olho ao redor e eu não vejo nada que me favorece, mas pelos olhos da fé, pelos olhos que são capazes de alcançar e de mover o impossível,
eu decido continuar caminhando. Quanto você tem se alimentado, quanto você tem buscado na palavra, quanto você tem fortalecido, porque se a nossa fé está naquilo que os nossos olhos naturais veem, deixa eu te falar, pode ser que a sua fé esteja fardada ao fracasso, porque não sei você, mas eu e muitas das pessoas que caminham comigo, elas estão passando por algum desafio. Elas têm que vencer algo, muitas vezes invisível, mais real, mais real. Quanto você tem orado, pedido para que o Senhor fortaleça a sua fé? E orar independente de qualquer situação, independente de uma enfermidade, independente de um abandono, independente se você tem vontade ou não, orar sem cessar. Você sabe por quê? Porque a oração é que vai alimentar a nossa fé e a oração é que vai ligar a terra ao céu, o céu à terra. Se eu e você nós não oramos, nós não pedimos, nós não agradecemos, nós não suplicamos, a nossa fé vai ficando pequenininha, pequenininha, pequenininha. E o interessante é que tem outra passagem que fala que se a nossa fé for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, não sei se você conhece um grão de mostarda, é minúsculo, minúsculo, minúsculo. A palavra diz que mesmo assim, nós vamos fazer grandes coisas, nós vamos presenciar grandes coisas. Como anda a sua fé? André, tá tudo desmoronando na minha vida. André, eu fui pega de surpresa em algumas situações da minha história. André, tá acontecendo isso. André, hoje eu preciso pagar uma conta e eu não tenho dinheiro. André, hoje eu me encontro num leito de morte, às vezes, num leito de hospital, às vezes até com decreto de morte. Andréia, não tem mais solução para mim. Aonde está a sua fé? Mais uma vez, é naquilo que seus olhos naturais veem ou são nas promessas do Senhor para sua vida? Porque, ei, olha para mim, se Ele falou que vai fazer, Ele vai cumprir. E voltando, a história da minha mãe, logo ali no final da vida dela, teve um dia que eu vim, de Rio Preto para cá, e uma tia minha olhou para mim e falou assim, minha filha, e aí? Você que tá lá, o que você tá vendo? E eu lembro de eu falar exatamente isso aqui, gente. Eu falei, agora é momento de pedir misericórdia do Senhor. Para que ela não fique sofrendo, não fique agonizando, para que ela tenha verdadeiramente uma morte tranquila. Porque esse momento vai acontecer. Não é momento de pedir milagre. Gente, eu lembro que eu falei isso muito certo. É momento de pedir misericórdia. Você sabe por quê? Porque o Senhor já realizou o milagre. E aí, como eu disse aqui para você, passava um filme na minha cabeça. Lembra aquele momento assim? Lembra aquelas vezes que vocês levaram ela para o pronto-socorro desmaiada nos braços de vocês e que você orou, que você suplicou. E pela sua fé, ela viveu mais um tempo. Aí eu falei para minha tia, não é tempo de milagres mais. Os milagres o Senhor já nos concedeu. Ela viver até aqui foi um milagre. Gente, a minha mãe viveu mais de 10 anos com um marca-passo. Minha mãe era cardíaca, Ela tinha chagas, então teve um tempo que ela teve que ir lá fazer cirurgia, implantar o marca-passo, e minha mãe viveu mais de 10 anos com um marca-passo. E aí as pessoas falavam assim pra mim, quando, eu tive que devolver a minha mãe. E Deus, aonde tá nessa situação? Ele está no mesmo lugar. A realidade é que nós temos dificuldade de devolver, de ter entendimento, e é difícil mesmo. Só que, pelos olhos da fé, eu devolvi minha mãe para Deus, sabendo que o Senhor já tinha feito infinitamente mais. Se Ele fez, se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não fez, se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Então a minha fé e a sua fé, minha irmã, ela não pode estar condicionada àquilo que
os nossos olhos naturais veem. Elas têm que estar nas promessas do Senhor. E aqui ele fala, não somente nessa fé inabalável, né, que eu e você precisamos ter ao ponto de falar para o monte, levanta-se daqui e atira-te ao mar. Não somente isso, mas nós temos que entender que essa fé ela será alimentada, essa fé ela será alcançada através da nossa oração todos os dias. Todos os dias. Eu não vou orar somente quando eu tô com vontade ou quando tá tudo bem na minha vida, não. Eu vou orar em todo o tempo. Vai ter dia, de repente, que você não vai conseguir, às vezes, né, fazer aquela oração que você precisa fazer. E eu disse aqui essa semana que às vezes a gente só vai ter um choro. Nós vamos nos aproximar do Senhor apenas com lágrimas nos olhos. Ou às vezes aquele choro estrondoso de cansaço, de desânimo, de não saber o que faz, de incerteza. Ei, para Deus também, o nosso choro é uma oração. E olha o versículo 24. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim lhes sucederá. O princípio de nós recebermos aquilo que nós estamos pedindo é nós crermos. Eu creio, os meus olhos não veem, tudo ao meu redor está contra, mas eu creio nesta oração, eu creio pelos olhos da fé que eu vou ser curada, que a minha mãe vai ser curada, que meus filhos vão voltar para casa, né? Que o meu marido vai voltar para casa, que os meus filhos seguirão os caminhos do Senhor, que eu vou ter a cura emocional, que o Senhor vai entrar em providência na minha família. Eu creio. Ah, mas o médico falou que é não sei quantos anos de vida. Ei, deixa eu te falar. A nossa fé, ela tem que extrapolar qualquer diagnóstico, qualquer situação. Eu creio, eu preciso crer, eu preciso orar e acreditar. Vai acontecer. O Senhor vai movimentar ao meu favor. Os meus olhos só estão vendo coisas contrárias, mas o céu, através da minha oração, através da minha fé, vai responder às minhas demandas. Vocês estão entendendo? Orar e acreditar. Crer é o fator primordial para que se cumpra, segundo a vontade de Deus, o que eu peço. Ah, eu orei, mas não sei não. Acho que não vai dar não, hein? Ah, eu orei, mas olha lá, ó. Olha aqui o diagnóstico médico, ó. 60 dias de vida, nunca mais, né? Vai. Não. Só creia. Olhe com os olhos da fé. E ele fala mais ainda ao nosso coração. E quando estiverem orando, olha essa parte, é mais desafiadora. Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Andréia, mas eu não quero perdoar. Eu não quero perdoar, tudo bem. Logo no final ele fala. Mas se vocês não perdoarem, olha lá o 26. Também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Eu acho muito engraçado, e isso serve para mim também, tá? Que às vezes para nós é misericórdia. Quando o assunto é para nós é misericórdia. E pro outro é chibatada. E quando é o contrário? E quando somos nós que erramos? E quando somos nós que às vezes pisamos na bola, será que nós também não queremos experimentar da misericórdia, principalmente de Deus? Por que eu tenho tanta audácia em apontar o defeito do outro, em pedir para Deus fazer justiça na vida do outro, só que a minha vida muitas vezes está em desacordo com a vontade e com a palavra do Senhor? Eu quero que me perdoem, mas eu não quero liberar o perdão. Tá tudo bem. O Senhor não tirou de nós o livre-arbítrio. Você tem direito de escolha, mas ó, é muito claro.
Vou ler de novo o versículo 26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Perdoar não é, eu não estou, eu não estou disposta, não é sobre disposição, é sobre posicionamento. Eu não perdoo alguém porque aquela pessoa merece ou porque eu estou disposta a perdoar. Não. Eu perdoo porque eu me posiciono em direção a esse mandamento. Meu irmão, minha irmã, a nossa fé, ela precisa ter um endereço. A nossa oração, ela precisa ter um endereço. E sabe qual que é esse endereço? É o coração do Pai. As nossas súplicas, as nossas orações, a nossa fé, ela tem que movimentar o coração de Deus. Só que para isso eu preciso perdoar. Para isso eu preciso crer sem duvidar. Aonde você tem colocado a sua fé? Nos diagnósticos, no que o outro fala, ou em Deus? Eu anotei uma frase aqui, que por último o Espírito Santo falou: meu coração, não permita que a dúvida roube o lugar da fé em seu coração. Eu não sei se vai dar certo. Ore e somente creia, vai dar certo, porque o Senhor é comigo. Vai dar certo, porque por mais que eu tô vendo tudo ao contrário, pelos olhos da fé, eu decido acreditar. Você pode não ter nada, mas se você tem uma fé inabalável, essa fé que é falada aqui logo no início desses versículos, capaz de mover o impossível, você tem tudo. Quantas coisas eu vivi pela minha fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas uma fé capaz de mover o impossível. Eu vou deixar esse texto de Marcos 11, do 20 ao 26, para você meditar todo dia de hoje, pedindo para que o Senhor fortaleça a sua fé, te ajude a somente crer, mesmo que o cenário esteja totalmente ao contrário. E que toda dúvida, toda incredulidade não encontre lugar no seu coração. Fecha seus olhos. Eu quero orar com você, por você, nesse último dia do nosso propósito de oração. Pai, em nome de Jesus, do seu Filho amado, eu te peço nesta madrugada, eu oro em favor da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs e da minha vida. Pai, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Nos ajude a ter uma fé capaz de mover o impossível. Nos ajude, Pai, a somente crer, a não duvidar. Arranca do nosso coração toda a raiz de incredulidade, toda a raiz de falta de perdão, toda a raiz de dúvida, Pai. Que as dúvidas não encontrem lugar nem na nossa casa, nem na nossa família, nem no nosso coração e nem na nossa mente. Que o Espírito Santo que habita em nós nos movimente a caminhar em fé. Nos ajude a orar em todos os momentos, orar sem cessar. E nos ajude a caminhar, movidos por aquilo que cremos e não naquilo que os nossos olhos veem. Aumenta a nossa fé, trata o nosso coração. E que a nossa oração hoje, a nossa fé hoje, tenha um endereço certo, que é o coração do Pai. O seu coração, Paizinho. Nos abençoe nesta semana, nos fortaleça, nos blinde e nos ajude a caminhar em fé. Tudo isso eu te peço para a minha vida, para a vida de cada uma das minhas irmãs e meus irmãos aqui. Já agradecendo, porque eu sei
que nenhuma das nossas orações desse propósito 7 dias de oração de madrugada foram em vãos, que elas subiram ao seu coração como um incenso puro e agradável às tuas narinas. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nunca nos abandonou. Nos ajude a perdoar e nos ajude a caminhar, sendo homens e mulheres obedientes. Tudo isso eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Se você concorda com essa oração, você coloca aí amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigada porque você colocou o seu coração aqui esses 7 dias de oração, esses clamores da madrugada. E mais uma vez, eu creio, presta atenção, olha aqui para mim. Eu creio que o Senhor, Ele fez, Ele faz e Ele fará infinitamente mais do que nós ousamos pensar. Eu tenho certeza que você vai contar o testemunho. Eu tenho certeza no meu coração que vocês vão contar o testemunho desses 7 dias de oração da madrugada. Então, não duvide, que a dúvida não encontre lugar no seu coração. Somente creia, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Boa semana. Amanhã a gente volta com o nosso devocional às 6h57 da manhã. E eu te espero aqui. Em nome de Jesus. Que Ele te abençoe, te guarde e te proteja.